pentecostal que não faz barulho. Está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar? Senhor, nós te exaltamos, nós te glorificamos. E nós entendemos que dentro de alguns minutos, e mais uma vez, esta linda igreja ficará pequena para o tamanho da glória que o Senhor vai mandar do alto dos céus. Os que vieram tristes começarão a saltar de alegria. Os que vieram se arrastando não voltam para casa se arrastando. Hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo. E antes que eu comece a revelar os seus oráculos, cerque esta igreja com a sua presença. E num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios 5 segundos para sumirem daqui de Goiânia, de Campinas. Porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada. Rasgue os céus sobre nós esta madrugada. Manda anjos de fogo descerem aqui. Que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta madrugada, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco. É o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz: os que podem, tomem seu assento, aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom. Porque Ele é maravilhoso. Hoje foi um dia muito pesado para mim em Brasília. Tivemos 2 situações hoje que, por um momento, eu deixei de acreditar na raça humana, sabe? O embaixador de Israel, num desespero, buscou parlamentares para encontrar uma sala para mostrar o que estava acontecendo de fato em Israel. Porque as esquerdas dominam o nosso país e a América Latina. E só essa semana houveram mais de 3 audiências públicas em aplauso ao Hamas, contra Israel, num ato antissemita declarado. E aí o embaixador de Israel implorou e conseguimos uma sala e conseguimos colocar ali cerca de 50, 60 deputados. E ele passou para nós vídeos dos acontecimentos em Israel. Vídeos que não podem ser veiculados na imprensa, que você nunca vai ver. Eles conseguiram prender alguns terroristas que, não bastasse matar as pessoas, eles mesmos filmavam os atos deles. E eu não conseguia acreditar que o ser humano é capaz de descer num nível tão baixo. Coisas, não tem palavra, não é horrível, é truculento. Imagina uma cena de 5 homens estuprando uma mulher. E ao término, um deles pega a mão e coloca dentro dela e arranca o útero dela, com ela viva. Eu falei: Jesus, o Senhor está voltando, só pode ser. Vi bebês serem decapitados, crianças queimadas. Então hoje eu fiquei atordoado, confesso a vocês, eu saí de Brasília atordoado. Depois disso tivemos uma outra audiência pública em Brasília para debater a poligamia. Olha onde estamos. Debater o casamento, eles chamam de poliafetivo. Querem aprovar que um homem tenha 2, 3 mulheres, uma mulher more com 2, 3 anos, uma bagunça. 100 metros dali da Câmara, o STF querendo descriminalizar as drogas e assassinar as crianças com 3 meses de idade no ventre da mãe. O mundo está de cabeça para baixo. Então, o último fronte é a igreja que está aqui reunida. Esta vigília não é uma vigília comum. Eu vim pedindo: Senhor, levanta nesta vigília pelo menos meia dúzia de crentes de coragem, meia dúzia de profetas. Nós vamos virar Goiânia de cabeça para baixo. Tem alguém que se candidata? Então dê um grito de glória a Deus aí. Vai dando glória a Deus aí, por favor. Onde estão os diáconos da igreja? Isso. Ela estava aqui na frente, deu um grito, aí alguém segurou.
Eu tomei um susto, achei que era um anjo aqui. Tem algum diácono para ficar aqui na porta para proteger o pastor ou não? Vocês são diáconos aí? Isso, vocês também são diáconos? Veio daí ou daqui? Ah, veio daqui. Também é o tamanhozinho do diácono. Ele é magrinho, coitado, né? Tem que dar ração para ele. Cadê aquele grito de glória a Deus da igreja? Beto, mude a música. Eu prego desde criança. Eu tinha 9 anos de idade quando li a Bíblia inteira de capa a capa a primeira vez. Eu era coroinha na igreja católica. E eu li a Bíblia Ave Maria. E me apaixonei pela Bíblia. Tinha nascido no dia 12 de outubro, no dia das crianças, e no dia da padroeira do Brasil, de família extremamente católica. Então minha mãe enxergou em mim um possível sacerdote. Na mente dela eu seria um padre. E aprova Jesus me transformar em um pastor. Com 13 anos de idade eu me converti à fé evangélica. E desde então comecei a pregar, porque na Assembleia de Deus você sabe falar, o microfone está na sua mão. Graças a Deus por isso. Então eu prego desde muito cedo. Inclusive ontem eu estava pregando em um outro lugar e chegou um irmão perto de mim, ele tinha acho que 78 anos. E ele falou para mim: pastor, eu te escuto desde pequenininho. Eu falei: desculpa, qual é a sua idade? Ele falou: 78. Eu falei: o senhor tem certeza que sou eu que o senhor escuta? Ele falou: o senhor não é o Feliciano Amaral? Eu falei: não, Feliciano Amaral cantou na Arca de Noé para acalmar os animaizinhos. Eu sou o pastor Marco Feliciano. Então eu prego desde criança. E desde criança até hoje, que eu tenho 51, sei que estou com cara de 60 e o corpinho é de 70. Porque não é a senhora. Só Deus sabe como os dias têm sido difíceis. Eu não trago na minha memória nenhuma lembrança, de criança até hoje, de um culto que Jesus tenha faltado à reunião. Meia dúzia entendeu, vou tentar melhorar. Eu quis dizer que desde criança até hoje, eu não me lembro de um culto que Jesus tenha sequer chegado atrasado a uma reunião. Ele sempre chega quando o primeiro crente chega. Só vai embora quando o último crente vai embora. Isso quando ele não encontra esses loucos que amam emendar o culto numa vigília. Aí ele fica com os vigileiros até o sol raiar. Tudo isso porque ele deixou na sua palavra uma promessa. Ele disse: esta é a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem pertence a esta igreja poderosa? Eu também. Pregando desde criança, eu tenho experiência com todo tipo de culto. Imagine um culto, eu já preguei nele. Culto na rua, culto na praça, culto numa igreja pequena, culto numa igreja gigante, culto para 2 pessoas, culto para 500 mil pessoas no mesmo espaço físico. Já preguei em todos esses lugares. Já preguei em culto de senhoras, culto de adolescentes, culto de jovens, culto de crianças. Já preguei até em velório, culto de ensino, convenção. São 30 anos pregando. Eu tenho experiências com culto. E o que eu vou falar aqui agora é forte. Nenhum dos cultos que eu já preguei se compara a um culto de vigília. Nenhum. Pergunte por quê. Só falo se todo mundo perguntar. Porque vigília não é culto para crente normal. Os normais estão em casa uma hora dessa assistindo Corujão. Só vem para vigília quem cansou de ver coruja. Esses que vieram querem ver a pombinha do Espírito Santo voar sobre essa igreja. Então, existem coisas que eu prego em vigília que eu nunca pregarei num culto normal, porque as pessoas não estão preparadas para ouvir. Mas como eu estou pregando só para anormais, eu peço que você aperte o cinto, porque nós vamos decolar a partir de agora. O texto que eu li é o texto áureo do movimento pentecostal mundial. Não é uma primícia da Assembleia de Deus. É uma primícia de todo o movimento pentecostal mundial. A Assembleia de Deus é a que mais aproveita essa bênção, porque nós somos pentecostais até o tutano dos nossos ossos. E mais, não nos envergonhamos do Evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. A questão é, se nós aceitamos o Pentecoste pleno ou apenas
uma nuance do Pentecoste. Tanto que no século 21 já existem separações do movimento evangélico. Alguns nos chamam de pentecostais, existem os neopentecostais, existem os carismáticos, e aí partimos para outra banda, que são os reformados, que são etc. e tal. Mas o movimento pentecostal genuíno, ele é um movimento pleno. Aquele que aceita o Pentecoste não pode aceitar só parte deles. Precisa aceitar o Pentecoste completo, como ele é. E como é o Pentecoste completo? Está no texto que eu li para vocês. Atos capítulo 2 pode ser chamado de o ponto de start, de início do nascimento da igreja, como nós a conhecemos hoje. Estavam ali reunidos alguns homens e mulheres em plena oração, todos aguardando o cumprimento de uma promessa. Até que foram visitados. Foram visitados por quem? Foram visitados por um ser sobrenatural. Foram visitados por um ser sobrenatural e invisível, que mesmo sendo sobrenatural e invisível, era perceptível a sua presença. E como foi que sentiram a presença dele? Aqueles que estavam orando não estavam orando há uma hora, não estavam orando há um dia, estavam orando há 10 dias ininterruptos. Esse culto de Atos 2 não começou com quase 120, começou com 500, porque após Jesus ressuscitar, ele apareceu para 500 testemunhas. Ele não apareceu apenas para dizer, pessoal, ressuscitei, estou aqui. Não, ele apareceu e marcou um ponto de encontro com eles, que é em Atos capítulo 1. De onde é que Jesus agrupou aquela multidão que está em Atos capítulo 1, no solapé da montanha? Quando ele aparece a eles agora de maneira transcendental, ressuscitado, com cicatrizes nas mãos e nos pés e um corpo completamente transformado. Ele se eleva do chão, se despede deles, uma nuvem o oculta. E os 2 anjos que vieram lá na tumba para avisarem as mulheres que ele havia ressuscitado, vieram para escoltá-lo ao céu. Os 2 anjos estão escoltando Jesus, até que um anjo resolve olhar por cima da asa e olha aqui para baixo, e tem ali cerca de 500 pessoas assim. Se os anjos não voltam ali, aquelas pessoas teriam morrido daquela forma, porque eles estavam diante de uma visão que transcendia tudo que eles já haviam pensado. Eles estavam tomados de pavor, de terror. Então os anjos descem, tocam nos ombros deles e chamam a atenção dos homens e mulheres que ali estão dizendo, varões galileus, por que estão olhando para o alto? Este mesmo Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, do jeito que ele foi, qualquer dia desses, ele vai voltar. Quebrado o transe, essas 500 testemunhas subiram para Jerusalém, porque em Lucas 24, 49, Jesus havia dito para eles, ficai até que do alto sejais revestidos de poder. Então 500 testemunhas subiram para Jerusalém. E aqui começam os problemas. Jesus não disse quanto tempo ele levaria para voltar. Ele não disse quanto tempo levaria para enviar o outro Consolador. Essas 500 pessoas deixaram casa, deixaram trabalho, deixaram sua vida e se trancaram em um cenáculo. Cenáculo não é igreja, não é sinagoga, é uma sala grande de uma casa. Possivelmente um crente muito rico agrupou aqueles irmãos em sua casa. Como o endereço era Jerusalém, ele os levou para sua casa. E 500 homens e mulheres começaram um período de oração ali. Não se sabe o que eles oraram. Um poeta que escreveu um hino da harpa cristã, muito assembleiano, diz que os fiéis oravam unidos no cenáculo ao Senhor, quando foi do céu descido o real Consolador. E o poeta diz que os crentes gritavam, manda Senhor, manda sobre nós o seu poder. É inferência, não está escrito, mas que eles ficaram em oração, ficaram. Começaram em 500, terminaram em quase 120. Ou seja, 380 deles e alguns mais não conseguiram aguardar, não tiveram talvez a paciência, tiveram outros afazeres, a prioridade deles não era aquela. Mas os que ficaram incessantemente oraram.